Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje aqui é dia 9 de julho de 2026 e estou aqui para gravar mais esse vídeo para vocês aqui. Eu peço por gentileza que vocês deixem um joinha para ajudar no engajamento do canal. Ative os sininhos também, o sininho, para que quando saia vídeo vocês sejam notificados, porque tem algumas pessoas me dizendo que não está recebendo as notificações dos vídeos que está saindo aqui no YouTube. Então vocês vai lá, ative e desativa de novo, que aí talvez o YouTube comece a entregar as notificações corretamente para vocês. Tá certo, gente? Muito obrigado a todo mundo que está aqui me acompanhando. Deus abençoe vocês grandemente sempre. E hoje eu vou falar algo para vocês, só que eu vou falar de uma forma, né, que eu pesquisei aqui para falar corretamente para vocês aqui sobre o que eu vou dizer hoje. É sobre manchas na pele. Infelizmente, eu tenho em algumas regiões minhas e talvez apareça mais nitidamente numa foto, às vezes de capa. Por exemplo, quando eu vou fazer uma capa, e infelizmente tem algumas vezes que as manchas saem mais destacadas, assim. E, e eu vou hoje conversar com vocês sobre isso e relembrar uma situação muito triste que já aconteceu comigo, por infelizmente pessoas não saber o que se trata e vir humilhar a gente por algo que talvez nem elas saibam e acha que é sujeira, falta de higiene e tudo isso, né, que infelizmente um comentário que já foi colocado aqui no canal com essa pessoa, que até essa pessoa falou que era um psiquiatra. Eu acho que um psiquiatra, né, como disse que faz 20 anos que é um profissional, um médico, jamais iria falar isso para uma pessoa com obesidade e que tem essas manchas na pele, que infelizmente por causa da insulina. E hoje eu vou falar sobre isso com vocês. É algo que no passado e hoje, né, eu tento relevar, mas é que machuca muita gente. Tem coisas que as pessoas dizem por achismo ou achar que seja aquilo, e às vezes a pessoa não pesquisa sobre, mas prefere humilhar, prefere despejar aquilo que ela acha que seja, mas realmente não é. E isso me machuca bastante, é algo que eu não consigo esconder. Não é falta de higiene, não é falta de banho, porque eu posso ser gorda tudo, mas graças a Deus tenho os produtinhos, tomo banho diariamente. Graças a Deus hoje, né, eu tô bem, assim, estabilizada em questão da depressão. Eu já fui uma pessoa que fiquei ali alguns dias sem se banhar, mas por questão da depressão. E hoje, graças a Deus, né, o que mais traz ali um bem-estar, os autocuidados, gente, é muito importante pra gente obeso. E graças a Deus eu não tenho nenhum cheiro mal. E hoje eu quero falar sobre isso aqui com vocês, sobre manchas, sobre questões que me machucam muito, muito. Na época eu não tinha conhecimento, eu achava realmente que eles na época me falavam que era verdade. Então, gente, essas manchas, né, que eu tenho no pescoço, ó, elas são aveludadas até, gente. Essa daqui, ó, talvez vocês não enxergam direito, né? Eu, infelizmente, cresce cabelos no meu rosto por causa dos problemas hormonais que eu tenho. E aqui também, gente, ó, essa região também, ó, é mais escura, ó. Não sei se dá pra vocês ver, porque da luz às vezes fica bem mais claro. E infelizmente isso me machucou bastante na minha infância,
Quando eu completei, gente, 11 anos, uns 10, 11 anos, e eu sempre fui a mais gordinha da classe, da escola. Não, na verdade, tinha mais duas pessoas, mas não era tão gorda, né? A palavra certa, ou com obesidade, igual eu. E, infelizmente, quando eu fiz 11 anos, começou, né, surgir mais cabelos nessas regiões. E eu já fazia ali, né, raspava com a gilete do meu pai. Não sei se vocês já viram aquela gilete que rosqueia, super perigosa. Mas desde muito cedo eu já comecei a manusear aquilo para não ficar com pelo no rosto, para não ser chacota mais do que eu era na escola. Então tem certas coisas que aconteceu lá no passado que de lembrar ainda dói, sabe? E eu fiz terapia para isso, mas infelizmente relembrar é como se eu estivesse lá ainda, sabe? Então ali começou a surgir situações, né? Principalmente eu vou falar do pelo e dessas manchas. Então a gente tomava banho corretamente, eu, os meus irmãos, a minha mãe, sempre humilde, né? Mas ela sempre muito correta, escova os dentes, toma banho, tudo um horário, do jeitinho dela, que a gente morava na roça e a minha escola era na roça também. Então, dizer que isso não me afetou, eu vou estar mentindo para vocês. Então, conviver hoje na internet, as pessoas me dizer isso, desperta gatilhos e lembranças das piores formas possíveis. E eu vou trazer isso para vocês. Eu já trouxe aqui no canal, eu acho que poucas vezes, mas hoje de uma forma mais detalhada para vocês entender que tudo tem um limite, que tudo você tem que buscar conhecimento. Se você é realmente um profissional da área, eu acho que humilhar, trazer essas situações em comentários para deixar a pessoa para baixo, sabendo que não é isso, eu acho que isso já passa dos limites, né? Então ali eu completei 11 anos, eu já tinha partes do meu corpo com mais cabelos, né, pelos pelo corpo, e essas manchas começaram a aparecer. E ali já tinha um sinal da obesidade, um sinal da resistência à insulina. Só que, como eu disse para vocês, a gente morava distante da roça, minha mãe fazia de tudo para a gente ter um acompanhamento médico, assim, das coisas básicas, e não tinha esse conhecimento que hoje tem. Era mais assim, para você levar, faz uma reeducação alimentar, e realmente a gente comia o que tinha em casa, né? Então, era os médicos mesmo ali, de momento que você passava no posto, te falava isso, mas não era uma coisa especificada, e eu não quero também falar, nossa, por que não correu atrás? Podia ter mudado. Não, gente, porque acho que cada época da vida da gente são situações diferentes, né? Momentos diferentes. Então, eu sofri demais com isso. Eu ia para a escola, eles me chamavam de, ai, você é muito um urso, o que que é isso? Parece um homem. Essas manchas, ai, que nojo, sai de mim, que sujeira. Eu tenho nojo. E é tipo assim, dentro da classe, eles olhavam, zombavam, eram muitas crianças falando isso. E eu não aguentava, porque eu chegava em casa, eu esfregava ali o pescoço até fica vermelho, assim. E aí eu pensava, nossa, mas por que que não sai? Será que eu tô muito encardida assim? Porque eu sempre fui, eu sou da cor parda, gente. Então eu sempre fui uma criança, né, uma adolescente, vamos dizer, né, que eu era adolescente, passou dos 10 para os 11, já é uma adolescente. E eu já tinha ali até isso mais, né, precoce ali por causa dos hormônios, gente. Então, eu chegava, eu ficava me perguntando sozinha, eu falava, nossa, mas por que comigo? E eu desde sempre, gente, eu já falei pra vocês que eu comprava aquelas revistinhas de R$ 1 que tinha aquelas receitinhas, passa, mamão, as coisas, tudo ali que falava de signo, e na época eu acreditava muito nisso, tá, gente? Então eu comprava, o pai ia pra cidade e a gente comprava aquela revistinha, então eu cuidava muito do meu rosto. Apesar de nascer esses cabelo, eu cuidava muito, passava fruta, deixava, fazia, colava com água de arroz. Então eu tinha todo aquele cuidado. Só que infelizmente essas manchas
elas ficavam mais vistosas, né, quando eu tomava muito sol. Então parecia que você tinha um colar, sabe, mais escuro assim, parecia que você tinha colocado até um colar preto, que era a minha situação. Então eu lavava, não saía, eu falava assim, mãe, por que que eu tenho isso? Ah, minha mãe esfrega com bucha, bucha, aquelas buchas de lavar corpo do mato, sabe? Não, gente, aquelas buchas eu acho que é uma das melhores pra tomar banho, né? Então eu esfregava, ficava vermelho, mas assim, saíam, dava uma clareada. E no outro dia tava do mesmo jeito. Por quê, gente? Porque eu já vou explicar pra vocês, tá? Eu coloquei até aqui no celular, ó, pra dizer corretamente o nome, tá? Então, eu ficava ali, aquele sentimento de tristeza sendo zoada. E isso me prejudicou muito, muito mesmo, gente. Porque a zoação com o peso era inevitável. E eu ia relevando, eu era muito chorona, a gente chorava muito. Minha mãe falava, e a coragem, Marília, devolve do mesmo jeito. Mas eu era muito uma criança medrosa, né? E cheia é, de coisas que vai guardando, você vai recebendo aquilo e vai te fazendo mal. Então um dia, né, eu vi a minha mãe colocando umas roupas de molho assim, e aquelas roupas ficava branca, né? E colório. E aí, gente, eu falava assim, se aquelas roupas fica branca, o meu pescoço também vai clarear. Olha a mente da pessoa. Só que eu falei assim, eu vou chegar da escola e eu vou fazer isso, eu vou passar, vou sentar no sol, olha para você ver o que as pessoas fazem, e você fica no seu limite e você vai fazer coisas que não deve. E eu não disse para minha mãe também. E aí eu fiquei, sabe, gente, tipo assim, clareou. E aquele vermelhão, gente, em volta do pescoço. Aquela coisa que começou a assar, começou a sangrar. E nisso foi os processos dos dias, sabe? Aí eu contei pra minha mãe, você tá louca, Marília? Isso aí é da sua pele mesmo. Minha mãe também, coitada, não sabia nem expressar o que era, mas ela já via que era da pele. Você tá fazendo isso? E eu fui pra escola, e aí minha mãe teve que conversar com a diretora, explicando a situação. Só que, tipo assim, gente, até naquela época, os professores não falam no geral, porque tinha professores que te tratavam com igualdade, igual para igual. Mas tinha diretores da escolas que também tinha essa classificação, é um rico, um situante, um fazendeiro, eu vou lá resolver logo, e a gente pobre era resolvida assim, eu vou ver, eu vou conversar, tá? Mas não tinha resolução nenhuma, no outro dia tava a mesma coisa. Então aí eu comecei a escutar mais a minha mãe. Tipo, não me importar, sabe? Fechar ali o ouvido para tudo, mas infelizmente aconteceu isso, gente. Deu passar ali o cloro, meu pescoço quase cair, ficou manchado, ferido, aquilo ali queimou. E infelizmente eu tive que ficar uns dias em casa também, porque eu não podia tomar sol. Porque, na verdade, eu ia para a escola a pé, porque era muito perto a escola. E eu vinha de ônibus escolar. Depois, porque dava a volta, sabe? Uma hora andando, e eu gostava muito de ver sabe? Os lugares. Então, ele fazia uma volta, ele ia para outro local e eu ia junto muitas das vezes, né? Pra ir vendo, sabe quando você gosta de andar, ver as pessoas? E eu era a última a descer. Que cabeça também, né, gente? Mas eu gostava muito de fazer isso. Então, gente, essa situação do pescoço, né, mais escuro, essas manchas escuras, me afetou muito lá no passado. E relembrar isso, nossa, eu consigo até ver as carinhas deles, sabe, rindo, falando. E é algo assim, gente, que dói, porque você sabe que não é uma sujeira. E infelizmente, lá no passado, eu achava que era uma sujeira, que eu tava suja, que eu não tomava banho direito. Era isso que eles falavam. Sai pra lá, pescoço preto, vai lavar esse pescoço. E eu fiz isso, gente, e lembrar isso é uma coisa muito duro, sabe? Então, eu vou falar sobre isso com vocês, tá? Eu recebo muitas mensagens do tipo hoje, até hoje. Ela é gorda, não toma banho, com pescoço preto e não sei o quê, tá? Então, hoje eu quero falar sobre isso, né? Já estou conversando com vocês sobre isso. Isso, gente, são manchas escuras. Elas dão nessas regiões, aqui em cima e também nas outras partes. E ela tem um aspecto mais escuro, às vezes até mais aveludado. E elas chamam acanthoce nigricans.
Eu acho que é esse nome. Acanthoce nigricans. Uma condição de pele caracterizada pelo escurecimento e nas drobas, no pescoço, nas axilas também, nas virilhas. Na virilha eu tenho, na axila nem tanto, mas no pescoço, gente, Jesus amado. Ela costuma ser um sinal de alerta do corpo para resistência à insulina, que era no meu caso, e é no meu caso. Assim, quando você vai emagrecendo, gente, essas também manchas vai sumindo. Elas vão clareando. Tenho e acompanho pessoas aqui na internet que emagreceu e essas manchas sumiram. Então, isso é resistência à insulina, que chama. Que são distúrbios hormonais, como a síndrome dos ovários policístico. Ó, mais uma aqui. Com o tempo eu descobri porque eu tinha muito problema com a menstruação. A resistência à insulina, o corpo não utiliza a insulina de forma eficaz, o que pode preceder a pré-diabetes ou do tipo 2. Fatores metabólicos e genéticos. É mais comum em pessoas com sobrepeso e possui relação direta com alterações hormonais. Então, gente, junta tudo, né? Sobrepeso, os distúrbios hormonais, a resistência à insulina, que já é um hormônio, a insulina, né? E outras causas. Manchas no pescoço também pode ser surgimento por exposição solar, estimular a melatonina. Eu acredito que, no meu caso, gente, no meu caso, se eu sair no sol, elas ficam mais escuras. Tem que passar um protetor, tem que hidratar bastante, tá? Tem que fazer a higienização correta. A gente é gordinho, quando a gente tá naquele período muito depressivo, que eu falo, gente, tem pessoas que são obesas, não tem depressão, lida normalmente, uma luta diariamente sem isso. E quando você tem a depressão, essas coisas simples que para as pessoas que não têm, nunca teve, não conhece, não tem conhecimento, vai super julgar. Tá? Então, aí, se você também chegar numa parte que você não se higieniza, não toma banho corretamente, claro que essas manchas vão ficar triplicamente mais escura, mais cheia de sujeira. Então, quando você lava, gente, ó, eu tomei um banho, ó como elas estão. E aqui foi esfregado corretamente. Olha aqui, gente, ó, essa parte, ó. É que não dá pra vocês ver direito. Mas quando eu vou tirar foto, faço a capa lá, gente, nossa, fica evidente. Fica muito escuro. Então, já fiz isso, gente, por receber esses tipos de comentários maldosos, cheio de achismo, né? Que você, eu vou falar lá porque não toma banho, riem, zombam. Isso faz muito mal a gente, sabe? Esses dias eu tava andando na rua, eu vi uma mocinha, tá? E eu me vi ali, sabe? Ela tinha aquelas manchas. Porque assim, gente, quem olha assim de imediato, não conhece, não tem conhecimento, vai achar mesmo que é uma sujeira. Mas, infelizmente, isso não é bacana. Isso acaba até com a autoestima de qualquer mulher, tá? E isso vai melhorando, sim, com a perca de peso, regularizar os hormônios, a insulina, e vai tudo melhorando. Mas é uma questão de você mesmo sentir, sabe? De você ficar mal com muitas coisas. Hoje, Marília falando, hoje eu não fico mais mal como eu ficava. Porque eu ficava pensando, nossa, às vezes eu até fazia umas perguntas comigo mesma. Por que que eu sou gorda? A mais gorda da minha família. Por que que eu nasci com isso? Por que eu tenho isso? Por que eu tenho aquilo? Então, aí eu comecei a refletir que esses porquê não ia me ajudar. Eu ficar refletindo essas coisas. E sim, tentar fazer algo para ir melhorando, né? Por exemplo, eu comecei a perder peso na época, começou a dar uma melhorada na pele, cuidar e tentar também a sobreviver, tá, gente? A pessoas maldosas, olhares, assim, isso me prendia muito em casa, viu? O medo do que as pessoas vão olhar, achar, tá? Nossa, que nojo, sabe? Você fica suando muito. Então, quando eu digo para vocês que ir pra rua, para mim, é algo que eu estou me superando, vocês não conseguem nem imaginar
o que é estar na rua, enfrentar pessoas, ter um convívio social com as pessoas, vender, porque isso me travava tanto que eu tinha pavor, gente, de ter que sair na rua, ter que resolver as coisas. E infelizmente essas manchas são uma das coisas que me marcam muito na minha infância, na minha adolescência. E até hoje existem marcas, mas hoje nem tanto. Hoje é como a minha mãe sempre falava pra mim: deixa pra lá, escuta por aqui, sai por ali, porque você sabe que não é. Isso é o que importa. Então hoje eu vim falar sobre esse assunto. Tenha conhecimento antes de você dizer. Saiba estudar sobre antes de você falar algo, expressar algo, dizer algo. Porque talvez esse algo vá atingir a pessoa que vive com isso de uma certa forma que você nem imagina o que pode existir dentro dela, que desperte gatilhos, lembranças. E isso, às vezes, isso é o prazer que a pessoa tem, né? De ver a outra infeliz, triste, mal. Mas é sobre isso que eu queria expressar, dizer para vocês e contar esse pequeno relato que aconteceu na minha vida também. E a reflexão que eu deixo, gente, a gente tem que ter empatia, estudar muito, ter conhecimento do que a gente vai dizer, mas mesmo assim as pessoas preferem dizer, ofender, e a gente, né, mais uma vez, ter paciência e, e acreditar que ainda as pessoas vão mudar. Mas é isso, gente, um abraço para vocês, obrigado vocês por ter visto esse vídeo, e até o próximo vídeo. Tchau, gente!